sexto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de redação. Hoje nós vamos aprender sobre os tipos e gêneros textuais. Na prática, vocês já conhecem alguns deles. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo. Vamos começar? Pegue o livro na página 122 e acompanhe a leitura. Análise linguística, tipos e gêneros textuais. Não é necessário nos aprofundarmos muito em estudos teóricos para percebermos que no nosso dia a dia estamos cercados de textos. Eles estão por toda parte, transmitindo informações, influenciando nosso comportamento, repassando histórias, oferecendo produtos, expressando sentimentos e etc. Com um pouco mais de atenção, vemos que agrupamos vários textos em torno de um nome, digamos, comum. Essa relação é fundamental para a nossa vida, seja na escola, seja em casa, seja na rua, seja no futuro. Refletindo um pouco sobre os textos que lemos neste capítulo, por exemplo, dissemos que as lágrimas de Potira e Oxóssi são textos classificados como lendas. Como vimos, as lendas apresentam algumas características estáveis. Por exemplo, são textos que refletem a cultura de um povo, apresentam personagens mágicos, como Oxóssi e Potira, fazem parte do imaginário popular. Ao lermos um texto que apresenta essas características, podemos dizer automaticamente que se trata de uma lenda. Assim, classificamos inúmeros textos como lendas. A história da caipora, do boto, da mula sem cabeça, do lobisomem. Da mesma forma, quando nos deparamos com um texto cujos personagens são animais que agem como seres humanos para nos passar algum ensinamento, podemos dizer que estamos diante de uma fábula. Vários textos são classificados como fábulas. A raposa e as uvas, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o leão e a raposa. Quando você passeia pelas ruas e avenidas da sua cidade, principalmente nos sinais de trânsito, certamente encontra pessoas distribuindo panfletos. Da mesma forma que as lendas e as fábulas, os panfletos também têm suas características. São distribuídos gratuitamente pelas ruas, fazem as ofertas de alguma loja, geralmente são impressos em pequenos papéis e etc. Esses nomes comuns, sobre os quais reunimos uma infinidade de textos, são os que chamamos de gêneros textuais. Cada gênero apresenta características específicas. Por essa razão, sabemos identificar facilmente vários gêneros. Uma lenda, uma fábula, um panfleto, uma lista de compras, uma receita de bolo, um outdoor, um recado, um e-mail, uma carta, uma notícia, um poema, um artigo de jornal e etc. Portanto, os gêneros são os textos. Dentro dos textos, os elementos linguísticos que os compõem se organizam de determinados modos. Tanto nas fábulas quanto nas lendas, encontramos, por exemplo, personagens mágicos que agem. Potira e Itajibá se uniram. O leão exigiu, em um espaço, na beira do rio, na tribo, no palácio, na caverna, e em um dado tempo. Era uma vez, numa época distante, quando os personagens ainda não haviam chegado. Certo dia, de maneira simples, quando encontramos essas estruturas em um determinado texto ou em parte dele,
estamos diante de um tipo textual, a narração. Os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. Existem basicamente 6 tipos textuais: injunção, descrição, narração, relato, exposição e dissertação. De maneira simples, poderíamos defini-los deste modo. Injunção é o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que ele adote determinados comportamentos, como ocorre frequentemente nas receitas, nos manuais do usuário e etc. Descrição registra características de pessoas, lugares, objetos. Os anúncios de venda de imóveis nos jornais, por exemplo, são textos em que o tipo descritivo prevalece. Narração é o relato de fatos imaginários feito por um narrador, o desenrolar de uma trama de ações. Esse relato envolve personagens normalmente localizados no tempo e no espaço. Tem caráter ficcional. O relato é muito semelhante à narração, compartilhando basicamente as mesmas características, mas com um detalhe: enquanto a narração tem caráter ficcional, o relato é baseado em fatos reais. Exposição é a explanação de informações. É um tipo textual que permeia textos cuja função principal é informar, como a notícia de um jornal. A argumentação é o tipo textual predominante em textos cujo objetivo maior é a defesa de um ponto de vista. Essa defesa é feita por meio de ideias, argumentos e visa convencer ou persuadir o interlocutor. Apesar de apresentarmos os 6 tipos textuais separadamente, eles podem aparecer juntos em um mesmo texto. Entretanto, um deles prevalece sobre os demais, indicando a natureza do gênero. Assim, nos romances de José de Alencar, por exemplo, há o predomínio do tipo textual narrativo, pois são romances, mas podemos identificar longos trechos tipicamente descritivos, como em Iracema, um famoso livro seu. No início desse romance, o autor traz uma frase bastante descritiva. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Compreenderam o conteúdo, gêneros textuais e tipos textuais? Eu vou deixar também, ainda na plataforma Plural, um vídeo explicativo sobre gêneros textuais, para reforçar melhor o aprendizado. Além disso, eu preciso que vocês façam a atividade das páginas 125 a 129. Esta atividade é referente a este conteúdo. Então, faça a atividade, vejam o vídeo e até a próxima aula.